Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, neste vídeo, tratar do assunto sociologia e as suas contribuições para a sociedade moderna e pós-moderna, bem como tudo que a sociologia aborda, estuda e qual a sua finalidade dentro da vida em sociedade, dentro da escola como um componente curricular do ensino médio. Então vamos analisar um pouco o conceito de sociologia e as suas contribuições históricas, sociais, políticas e econômicas na sociedade atual. Então, pessoal, a sociologia, ela é uma ciência muito nova, muito recente. Porque desde sempre os homens e mulheres, eles tiveram problemas individualmente e também na vida em sociedade. Desde que o homem passou a viver em sociedade, problemas de várias origens surgiram. E aí, cada sociedade procurou organizar e encontrar formas de solucionar esses problemas. No mundo ocidental, a história ocidental, até o final da Idade Média, não havia uma busca por soluções de problemas como a questão de choques entre religiões, conflitos ligados a vários aspectos da vida, a própria estruturação familiar, a organização política e econômica. Esses problemas, eles eram entendidos como fenômenos naturais ou como resultado da vontade de Deus ou dos deuses. E por isso, esses problemas de inúmeros aspectos sociais, de inúmeros aspectos da vida, eles não deveriam ser resolvidos porque não cabia aos seres humanos interferir nesses conflitos, nesses problemas. Só que, ao longo dos séculos, as coisas foram se alterando e essas explicações simplórias, vamos dizer assim, não foram mais aceitas pelos pensadores, pelos filósofos, pelos cientistas. Só que somente a partir do século XVIII, graças às grandes revoluções do século XVIII, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a base desses movimentos, o Iluminismo, fizeram com que as sociedades e as suas diferentes realidades começassem a discutir e a pensar e a refletir sobre esses problemas que a prof já citou e também pensassem como a ação humana transforma a vida. E então, olhando esse contexto social das sociedades ocidentais e refletindo sobre os seus próprios problemas, essas sociedades então perceberam e converteram esses problemas, essas preocupações, em um objeto de estudo. É uma ciência que buscava entender o contexto, o processo socio-histórico que se desenvolveu a partir dessas revoluções que a prof citou, a industrial, a francesa e o iluminismo. E aí, os conhecimentos que foram construídos ao longo da história, né, eles passaram a ser analisados juntamente com esses problemas que as sociedades enfrentavam, e aí surgiu a sociologia. E a sociologia, então, como uma ciência, ela buscou, né, o objetivo dessa ciência era exatamente o quê? Compreender esses conflitos que existiam, identificar as permanências e as transformações que as sociedades passavam e que constantemente passam.
Então, a sociologia, juntamente com a antropologia e com a ciência política, fazem parte do que nós chamamos de ciências sociais. E as ciências sociais, então, elas têm este foco, que é a busca por interpretar a realidade e as relações sociais que se estabelecem nas diversas sociedades de forma científica. Dar um caráter científico para a análise e a interpretação da realidade dessas relações. Então, pessoal, essa busca por interpretar a realidade e as relações sociais de forma científica fez com que a espécie humana, ao longo do tempo, não se limitasse a sobreviver no mundo. O ser humano, ele também procurou entender e, a partir disso, modificar este mundo de acordo com as formas como ele percebe a realidade. Então, essa busca, ela se faz a partir do momento em que o ser humano articula a realidade objetiva, que é como, então, a realidade se apresenta aos sentidos do ser humano, e também a realidade subjetiva, essa articulação entre essas duas maneiras de perceber a realidade. A realidade objetiva, que é como ela se apresenta aos sentidos humanos, e a realidade subjetiva, como ela é percebida pelos indivíduos, porque cada um tem uma forma diferente de perceber a realidade. A partir desta articulação, o ser humano começou a construir conhecimento. O conhecimento, que é algo importantíssimo para a vida humana. Então, quando o ser humano percebeu que ele poderia não só sobreviver no mundo, mas também entender e modificá-lo, aí ele percebeu que tudo o que existia também era conhecimento. Então, o conhecimento, de maneira geral, é a forma como a gente, como ser humano, compreende as coisas e também como ele pratica aquilo que é compreendido. Então, pessoal, nós temos alguns tipos de conhecimento. Um desses conhecimentos que nós temos e que ele está na vida humana, na vida em sociedade, é o conhecimento religioso. Então, o que nós temos, o que nós conceituamos como conhecimento religioso? O conhecimento religioso é aquele que está sustentado na crença, na existência de uma realidade exterior, de uma força superior. Então, o conhecimento religioso também ele é chamado de conhecimento teológico. Então, é o conhecimento que está ligado às crenças em Deus, ou em mais de um Deus, em um livro sagrado, as crenças individuais de cada pessoa para aquilo que está além dos olhos, vamos usar esta expressão. Então, o conhecimento religioso, ele também é o conhecimento teológico. Os ensinamentos, a forma de vida do conhecimento religioso, eles orientam, então, a compreensão e uma prática de vida sustentada nos princípios religiosos. Então, este é o conhecimento de caráter religioso. Nós temos também o conhecimento de caráter filosófico. O que seria o conhecimento de caráter filosófico? É aquele conhecimento que empreende no indivíduo um esforço para dar sentido racional aos mistérios do mundo, com base em questionamentos, na reflexão, a busca pela essência, pela significação, pela origem das coisas por meio da filosofia.
tá? Nós também podemos dizer que o conhecimento filosófico, ele é um pensamento racional e também um pensamento ligado à lógica, que procura justificar e sistematizar o conhecimento que produz. Então, o conhecimento filosófico está ligado aí à questão da filosofia. Existe também o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico é o conhecimento também chamado de ciência. No que se fundamenta o conhecimento científico? Na observação, na investigação e na experimentação. Está relacionado também à aplicação, né, útil daquilo que vai ser produzido a partir da observação, da investigação e da experimentação. Procura, então, o conhecimento científico seguir um método rigoroso para a execução da pesquisa, da análise, é organizado e está também baseado na elaboração, na produção de teorias que sejam coerentes e que estejam socialmente aceitas. Então, o conhecimento científico é o conhecimento ligado ao desenvolvimento da ciência. E há também o conhecimento do senso comum. O que seria o conhecimento do senso comum? É aquele conhecimento que está fundamentado na experiência, ou na experiência que nós temos, ou na experiência que nos é transmitida. É como se essa experiência ela fosse um conjunto de fenômenos, de acontecimentos, de coisas sobre as quais não nos cabe questionamentos. E que, por este motivo que não nos cabe questionar, ele se impõe com base em opiniões, em ideias e concepções que acabam por prevalecer em determinado contexto social. Então, o que seria o conhecimento do senso comum? Seria aquele conhecimento que é do cotidiano, que faz parte da nossa vida, que orienta muitas ações. Às vezes, a gente nem percebe que a gente usa o conhecimento do senso comum no nosso dia a dia. Então, ele se refere à questão dos saberes e das práticas que são produzidos pelas sociedades, pelos grupos humanos, e que são experiências concretas dessas sociedades. Tá? E ele é construído também com base na observação dos fenômenos cotidianos. Geralmente, ele é transmitido de forma que passa de geração em geração, em um grupo ou em mais de um grupos na vida coletiva. Tá? O senso comum é aquilo que vai passando socialmente de um para o outro, de geração para geração. Bem, pessoal, e aí nós temos cientistas, sociólogos, estudiosos que eles acabam contrapondo, né, o conhecimento científico com o conhecimento do senso comum. Por quê? Porque alguns entendem que a partir do momento que surgiu o conhecimento científico, que a ciência surgiu, que a ciência se estabeleceu como uma das principais formas, como um dos principais meios para a produção do conhecimento, eles passaram a dizer que o senso comum, alguns sociólogos passaram a dizer que o senso comum, ele simplesmente, de forma muito simplória, só aceita a realidade. Não questiona, não pesquisa, não duvida, só aceita, tá? E a partir disso, eles passaram a dizer que o conhecimento científico é superior ao senso comum. E que a ciência, né, o conhecimento científico, por ser construído com base em pesquisas, que vão dar origem a teorias, seria superior
ao conhecimento do senso comum. Como se a ciência fosse melhor do que o conhecimento do senso comum. E isso a gente vai ver mais fortemente lá no Iluminismo, que esse movimento intelectual e político do século XVIII vai defender que a ciência é o único caminho para a superação do que na época havia como que era o antigo regime. Aquela sociedade estamental, dividida de acordo com a condição de nascimento da pessoa, que o rei tinha o poder absoluto e que tudo devia se submeter ao poder do rei e da igreja. Então, a ciência, o conhecimento científico, ele vai vai ser defendido mais fortemente a partir do Iluminismo. E a partir daí nós vamos ter, então, também a defesa e a crítica de que o senso comum ele era um conhecimento falho porque ele só aceitava a realidade. Nós vamos ter outra teoria, outra corrente de pensamento que também vai defender que o único conhecimento útil e verdadeiro que a humanidade deveria seguir é o conhecimento científico, é a ciência. Que a única forma de investigar, de conhecer a realidade de forma legítima é de fato o conhecimento científico, é de fato a ciência. Então, há esse contraponto, de supervalorização do conhecimento científico por parte de alguns sociólogos, de algumas correntes de pensamento, mas há também outras vertentes de pensamento que dizem que a ciência, que o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum são conhecimentos complementares, que um complementa o outro e que não se pode ignorar o senso comum, em detrimento de supervalorizar o conhecimento científico. Então, há essa aproximação entre essas duas formas do conhecimento. E eles ainda defendem, essa corrente de pensamento ainda defende que o senso comum, aproximado do conhecimento científico, ele seria menos supersticioso e menos restrito à tradição, enquanto que a ciência ela ficaria mais acessível e mais inteligível, mais próxima da realidade e que fosse mais fácil de se compreender a partir do momento em que se usariam meios de divulgação desse conhecimento científico por meio da universalização da educação. Então, há essa corrente de pensamento que diz que eles se complementam e que eles se ajudam um a melhorar o outro, Nesse ponto de vista de que o senso comum ele seria menos supersticioso e o conhecimento científico seria mais acessível. Essas formas de conhecimento que a gente viu, elas proporcionaram à sociologia, então, interpretar a realidade social e as relações sociais. E isso passou a acontecer mais fortemente a partir do século XIX. No século XVIII, nós tivemos aquelas revoluções que já foram citadas, e a partir do século XIX, então, a realidade social ela passou a ser analisada, interpretada e passou a ser compreendida. Nós temos aí a questão das revoluções e de como essas revoluções do século XVIII interferiram nessa realidade. Nós temos a questão da Revolução Industrial, que ela transformou as questões econômicas, primeiramente da Inglaterra e depois do resto do mundo, porque antes da Revolução nós temos aquela ligação tradicional à economia agrária, que era consolidada, que era forte. E a partir do processo de industrialização, a vida urbana, a realidade urbanizada, ela foi se consolidando.
nós vamos ter o aumento das cidades, né, o rápido desenvolvimento do comércio e da própria industrialização. Nós vamos ter o surgimento da mão de obra barata e abundante, que é originária dos campos que passaram pelo processo dos cercamentos, e aí os camponeses expulsos precisaram ir viver nas cidades e acabaram servindo de mão de obra, porém barata, e passou a ser explorada. Essas condições do trabalho insalubres, as jornadas de trabalho exaustivas, as péssimas condições das indústrias, as doenças contraídas pelos trabalhadores e os inúmeros acidentes de trabalho, a falta de um salário fixo, todo esse quadro social de exploração e desigualdade proporcionado a partir da Revolução Industrial, até o surgimento de leis que vieram para proteger o trabalhador, passaram a ser analisados. Porém, essa forma de trabalho que se impôs a partir da Revolução Industrial, ela se afastou e muito das ideias iluministas que pregavam a igualdade, a fraternidade, né, e a liberdade dos indivíduos. E a partir daí nós vamos ter essa sociedade que vai viver de forma muito desigual. A Revolução Francesa, que vai acontecer na França também no século XVIII, ela trouxe para o cenário político um grupo que ainda não tinha vez e voz na participação, que era a classe burguesa. Né? Essa nova forma de ver o mundo, fundamentada na razão, na observação da realidade, inspirada nas ideias iluministas, vai aplicar essa nova compreensão. Novos princípios éticos e novas ações vão ser colocados em prática a partir da Revolução Francesa. Essa bandeira revolucionária da classe burguesa aplicando os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, vão dar origem a uma nova sociedade, a um novo regime político, a um novo regime econômico, né, que buscou aplicar e também, ao longo do tempo, acabou se afastando dos ideais dos iluministas. E aí, gente, nós temos essa história aí marcada por nobres que exploravam, né, que abusavam dos seus privilégios contra o povo que trabalhava, pagava impostos, e esses dois grupos, historicamente trazidos da Idade Média e da Idade Moderna, eles vão se transformar em novos grupos sociais, né? Os proprietários e os não proprietários. E aí nós vamos ter todo esse processo aí de exploração que também marca a sociedade moderna e a nossa sociedade atual, que é a sociedade contemporânea. Nós temos essa luta constante entre as classes, né? Não uma luta física propriamente dita, mas uma luta de ideias, uma luta de ideologias. Sempre em busca de melhores condições de vida, de trabalho, por participação efetiva nas decisões políticas, também sobre o destino da sociedade, de fazer crescer as soluções para melhorar essa sociedade. O espírito de insatisfação, gente, e a possibilidade de melhorar a vida é o que marca sempre a busca por soluções racionais para os problemas. E é nesse sentido aí que nós vamos ter a busca pela resolução de problemas sociais que passam a ser percebidos como algo que pode ser concretizado, é que vai surgir a sociologia, né? Nesse contexto do século XVIII, XIX, que o Auguste Comte foi o primeiro a definir que a sociologia é a ciência que busca a compreensão
dos fundamentos das relações sociais. E é nesse contexto aí que a sociologia vai analisar, vai compreender, vai perceber a realidade de tudo que acontece na sociedade. Bem importante pensar que é essa análise da vida em sociedade, dos fenômenos sociais, dos fenômenos ligados à vida coletiva, à vida em sociedade. A sociologia, então, enquanto ciência, que busca interpretar, compreender, conhecer a realidade, os indivíduos, as relações que acontecem, não só no Brasil, como no continente americano, no mundo de forma geral, ela ainda tem muito trabalho pela frente. O estudo sociológico ele ainda precisa continuar acontecendo, pois, enquanto nós tivermos pessoas passando fome, conflitos de caráter ideológico, de caráter político, de caráter religioso, enquanto nós tivermos desigualdade, preconceito, violência, criminalidade, a sociologia vai ter trabalho. Vai precisar estar buscando alternativas para minimizar. Óbvio, pessoal, que não é só o papel da sociologia, é papel de todo indivíduo, mas a sociologia como uma ciência que observa, que pesquisa, que investiga, que produz conhecimento, ainda tem muito trabalho pela frente. Porque a sociedade do século XXI é uma sociedade que ainda tem muito para ser estudada. A análise sociológica histórica que precisa ser feita, ela é constante, ela é interminável, porque enquanto houverem esses problemas que a prof citou, a sociologia vai ter muito trabalho pela frente. A vida em sociedade, entender as relações sociais do ser humano ainda requer muito estudo, muita análise, muita interpretação e muito conhecimento. E é isso que a sociologia e as ciências sociais, de forma geral, procuram aplicar, compreender e desenvolver em seus estudos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bastante conteúdo referente à sociologia e às ciências sociais, mas é uma pincelada um pouquinho desse assunto.